Olá, boa noite. O Fique Ligado está começando. Um cirurgião ortopedista de uma universidade do norte da China anunciou que se prepara para fazer o primeiro transplante de corpo inteiro do país. O paciente, que já se candidatou à cirurgia, é um aposentado do setor petroleiro que há 6 anos ficou paralisado do pescoço para baixo. Apesar desse transplante ser impossível hoje, o anúncio do médico já deixou especialistas do mundo todo preocupados. Médicos renomados de diferentes países já disseram que a China está forçando os limites éticos e práticos da ciência e que o transplante de corpo inteiro é uma irresponsabilidade. A gente vai ao vivo agora para Brasília, porque a Catiúcia Neri tem os destaques do Repórter Brasil de hoje. Oi, Cati, boa noite. Oi, Priscila, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Fique Ligado. No Repórter Brasil de hoje, vamos mostrar que o Supremo Tribunal Federal aceitou mais uma denúncia contra Eduardo Cunha. Agora, o deputado afastado é réu pela 2ª vez em investigações da Operação Lava Jato. O repórter Paulo Leite tem os detalhes para a gente, né, Paulo? Boa noite. Isso, Catiúcia, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, por unanimidade, os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal aceitaram a denúncia do Ministério Público Federal contra o deputado afastado Eduardo Cunha. Nesse processo, ele é acusado pelo Ministério Público de receber propina de dinheiro desviado da Petrobras. Segundo o Procurador-Geral da República, são 5.200.000 reais que Cunha tem em dinheiro em contas na Suíça. Essa denúncia foi recebida, o que significa, portanto, que Eduardo Cunha deixou de ser suspeito e agora é acusado, será julgado aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você disse, é a 2ª vez em que ele se torna réu aqui no Supremo Tribunal Federal. No outro processo, na outra denúncia já recebida, o caso é parecido. Também se refere à propina, a dinheiro que teria sido desviado também da Petrobras, mas é ainda mais dinheiro. No caso que foi analisado hoje, a suspeita é de que ele teria recebido 5 milhões de reais de propina. Na denúncia que já foi recebida, é de 5 milhões de dólares. E esses dois processos, esses dois casos estão na mesma situação hoje. O julgamento vai acontecer, mas ainda não foi marcado. Cunha vai ser absolvido ou condenado nesse julgamento, mas que ainda não foi marcado. Catiúcia, você. Obrigada, Paulo. A importação do feijão foi liberada hoje pelo governo. A intenção é ajudar na queda do preço desse produto. Desde o início do ano, o brasileiro está pagando 30% a mais para ter o feijão no prato. Aqui em Brasília, há um ano, as pessoas estavam acostumadas a comprar feijão por cerca de R$ 5,00. Mas hoje esse preço nem em promoção. Neste supermercado, o valor do quilo do feijão varia entre R$ 7,90, esse aqui que custa R$ 11,90 e o mais caro, R$ 13,90. A expectativa do governo é que depois dessas medidas, o preço baixe em até 90 dias. A Alemanha registrou o pior assassinato em série desde a Segunda Guerra Mundial. Um enfermeiro admitiu ter matado dezenas de pessoas por overdose de remédios. Como parte das investigações, os corpos de 99 ex-pacientes foram exumados este ano. E hoje a polícia alemã disse ter encontrado vestígios da mesma medicação em 27 deles. E vamos mostrar também os preparativos e a expectativa para o plebiscito que vai decidir se a Grã-Bretanha fica ou sai. E também outros destaques desta quarta-feira, a gente mostra no Repórter Brasil, daqui a pouco às 9h20. Obrigado, Priscila, boa noite, até amanhã. Eu que agradeço, boa noite. O avião Solar Impulse 2 superou turbulências na travessia do Oceano Pacífico e já está sobrevoando a Europa. O avião, pilotado pelo suíço Bertrand Piccard, enfrentou turbulências hoje no céu dos Açores, território português. O trajeto entre Nova York, nos Estados Unidos, e a Europa durou cerca de 72 horas e é o segundo voo mais longo de uma volta ao mundo inédita usando energia solar como único combustível. O Solar Impulse 2 deve aterrissar amanhã de manhã pelo horário local em Sevilha, no sul da Espanha. O cantor Amjad Sabri, um dos mais queridos do Paquistão, foi assassinado hoje na cidade de Karachi. A principal hipótese para a morte é de que ele tenha sido vítima de terrorismo, já que as músicas são consideradas anti-islâmicas. A Raquel Setz tem mais detalhes pra gente. Oi, Raquel, boa noite. Como é que foi esse ataque? Boa noite, Priscila. Boa noite para todo mundo que acompanha o Fique Ligado. O Amjad Sabri estava no carro
com um parente quando foi baleado por 2 homens em uma moto. A polícia do Paquistão ainda não sabe quem são os assassinos, mas está tratando o caso como terrorismo. A morte do cantor virou notícia no mundo todo. O Amjad Sabri, ele era um muçulmano sufi, que é uma tendência mais mística do islamismo. E ele ganhou fama cantando músicas dessa tradição, muitas delas com séculos de idade. Agora então a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dele. E a música do Amjad, apesar de ser religiosa, era muito criticada por fundamentalistas que acreditam que qualquer música é anti-islâmica. Por isso, a polícia aposta na tese de terrorismo e a morte dele causou muita comoção lá no Paquistão. Bom, agora com relação ao festival que está acontecendo na França, o festival de tecnologia, o Lyon Innovation, ou Lyon Innovation, né? Uma pesquisadora americana fez críticas ao uso excessivo da tecnologia. Como é que foi isso? Pois é, parece meio contraditório, né? Mas não é tanto assim, não. A americana Amber Casey estava criticando a internet das coisas, que é aquela velha ideia da ficção científica de eletrodomésticos inteligentes que interagem com os usuários. Essa ideia começa a sair da fantasia e a se tornar realidade. Só que para ela, uma geladeira falante, por exemplo, mais atrapalha do que ajuda a nossa vida diária. A antropóloga Amber Casey acredita que esse tipo de aparelho causa muita interrupção e acaba prejudicando o usuário. A pesquisadora americana citou como um exemplo de tecnologia bem-sucedida a boa e velha chaleira. Assim que a água ferve, ela apita, avisa o usuário sem causar grandes tumultos, sem interromper o cotidiano da pessoa. Eu concordo com ela. É complexo, né? A tecnologia veio para ajudar muita gente. A gente tem que decidir até que ponto a gente usa ou não o que está por aí. Obrigada. Mas a chaleira é muito boa. Até daqui a pouco. Até, tchau. Nesta quinta-feira, o grupo Inimigos da HP vai animar a noite na Vila Madalena, em São Paulo. A banda foi criada em 2001 e tinha entre os músicos estudantes de engenharia que usavam a calculadora HP como instrumento de trabalho, daí o nome. O grupo vai se apresentar nas próximas quintas-feiras de julho e junho e julho na Vila Seu Justino, a partir das 6 da noite. Os Inimigos da HP misturam vários gêneros, como pagode, axé e música pop, tudo com muita ironia e humor. Os tempos mudaram bastante, nada mais é como antes, ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa que deixava o sapatinho, história de Cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que sabe, lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige seu próprio... Na Assembleia do Estado de São Paulo foi aberta hoje a CPI da merenda. A repórter Vanessa Gasalino tem as informações. A primeira sessão da CPI da merenda aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo foi marcada por protestos e durou menos de 1 hora. Na sessão de hoje foram definidos presidente e vice-presidente da comissão. A presidência ficou com o PSDB e a vice-presidência com o PSB. A sessão foi marcada por muita polêmica e por muitos protestos, porque os estudantes estiveram presentes. E a maior parte da CPI, composta por 8 deputados, é formada por deputados da situação, apenas um deputado da oposição. Houve uma tentativa da presidência de marcar a próxima sessão, da terça-feira que vem, às 10 da manhã, para que fosse uma sessão fechada, mas depois de muitos embates, o presidente recuou e a sessão de terça que vem vai ser aberta. Agora o esporte, o jogador Cristiano Ronaldo aprontou na Eurocopa. Quem conta pra gente é o Juliano Justo, lá da redação. Oi, Juliano, boa noite. Boa noite, Priscila, tudo bem? O Cristiano Ronaldo estava meio nervosinho hoje pela manhã. O craque português mostrou muito mau humor ao ser abordado por um repórter de uma TV portuguesa. Vamos ver as imagens da reação do astro português. Ele caminhava com outros jogadores da seleção quando um repórter do país se aproximou e perguntou para ele se ele estava preparado para o jogo contra a Hungria. Vamos ver a reação dele. Aí pegou, arrancou o microfone da mão do repórter e jogou em um lago, num hotel onde a seleção está concentrada. E parece que o CR7, o Cristiano Ronaldo, estava prevendo os problemas da seleção dele, a seleção de Portugal. E apesar dos 2 gols do craque,
Portugal acabou apenas empatando com a Hungria e se classificou em terceiro lugar, na verdade, como um dos melhores terceiros colocados dessa primeira fase, atrás da Hungria e da Islândia, Priscila. Bom, agora com relação ao Brasil, Série B do Brasileirão, teve jogo do Ceará e do Oeste aqui de São Paulo, né? Como é que foi? Teve um goleiro que fez cena de circo no jogo, foi isso? Teve jogo entre as equipes e teve um goleiro que mostrou muita ousadia, Priscila. É o Felipe Alves, ele encarou os atacantes do Ceará e deu 2 chapeuzinhos, 2 lances por cima dos atacantes, 2 lances seguidos. Priscila, você não ouviu errado, realmente foram 2 chapéus seguidos. Vamos conferir a ousadia do goleiro. Ele recebeu a bola recuada, a bola chegou nos pés dele aí do Felipe Alves, deu um balãozinho, passou pelo primeiro jogador, o Bill, e na sequência passou também pelo Felipe e saiu jogando, muita categoria, um lance arriscado. E apesar de toda a categoria, ele não conseguiu evitar a derrota da equipe dele. E essa não é a primeira loucura do goleiro. No ano passado, jogando pelo Audax, aqui de Osasco, no Campeonato Paulista, ele fez um lance parecido, driblando um jogador do Ituano na pequena área, já quase no fim da partida. É muito sangue frio, né, Priscila? Achei engraçado você falar loucura, porque é uma loucura mesmo. Você coloca o time todo em risco, né? Deixar Sim. o gol vazio. E mesmo assim não conseguiu evitar a derrota. O Ceará acabou vencendo de 1-0 o Oeste ontem, Priscila. Bom, tá bom. Daqui a pouco a gente volta a falar de esporte. Com certeza. E o Hermeto Pascoal, músico multi-instrumentista, completa hoje 80 anos de vida. Nascido numa família de agricultores em Lagoa da Canoa, no estado de Alagoas, Pascoal não pegou na enxada porque, como albino, ele não podia se expor ao sol. A música chegou até ele pelos sons que ele ouvia ao redor, como o barulho dos bichos, das ferramentas de ferro do avô e o passar do vento pelas frestas da casa onde ele morava. Tudo isso acompanha o Hermeto Pascoal até hoje. Para comemorar o aniversário, ele pretende tocar sem parar com 6 filhos, os 13 netos e os 10 bisnetos. No sábado, por exemplo, o Hermeto se apresenta na Arena Carioca Fernando Torres. Depois ele vai para outros palcos. No mês que vem faz shows pela Europa. Ele mesmo diz que não se sente com 80 anos. Muito obrigado. Parabéns para ele. Bom, o maior computador do Brasil foi desligado por falta de pagamento da conta de luz. Fique ligado, a gente volta já.